Bom dia, quarto ano. Como vocês estão? Como passaram o carnaval? Se divertiram muito? Aproveitaram um pouquinho, mesmo diante dessa pandemia, que nós tivemos que nos resguardar? E aí, como terá sido? Bom, o que eu espero mesmo é que tenha tudo transcorrido certinho, que vocês estejam super saudáveis e animados para voltar às nossas aulas, certo? Pois então, minha gente, olha, nós trabalharemos hoje com o tema vegetação, certo? Vegetação é elemento da natureza. Nós vimos a água, nós vimos o ar e agora vamos ver vegetação, tá? Vegetação também é algo muito importante na biodiversidade, certo? Principalmente quando se define os climas, as vegetações que nós possuímos, o Brasil, por exemplo, e tantos outros mais, essas vegetações, elas são importantes para o equilíbrio de temperaturas nos ambientes, certo? E automaticamente, quando a gente fala em vegetação, a gente também está falando da casa de muitos outros moradores. Eu não estou falando moradores humanos, estou falando moradores da espécie animal. Assim como nós somos da espécie animal, lógico, mas essa espécie são os macacos, são leopardos, são diversos tipos de insetos, enfim, que juntamente com a vegetação, eles fazem com que haja um clima e esse ambiente ao qual vivemos, que é a Terra, possa ser um ambiente agradável e possa também haver vida e com saúde, tá bom? Então, a vegetação é importantíssima. Gente, há vários tipos, digo. Há uma frequência de tipos de vegetação que fazem parte do ecossistema brasileiro, certo? Exatamente. Nós temos um continente, um território grandiosíssimo, não é isso? Que, se não me engano, ele é o quinto maior em questão territorial. E devido a esse território que é tão extenso, ele se subdivide em diversos tipos de vegetações. Em alguns lugares, a gente vai observar com mais clareza que vegetação é predominante, como por exemplo aqui em Bom Conselho, que a gente observa que a nossa vegetação é mais predominante a caatinga, né? E assim vamos observando em outras regiões outros tipos de vegetação que são diferentes da caatinga, certo? Por exemplo, na região norte, Tia só vai falar. Em algum outro momento eu vou tentar fazer uma impressão de um mapa para a gente localizar esses tipos de vegetações, para que vocês entendam onde cada uma delas se encontram, para que fique mais claro. Por enquanto, eu só vou fazer um levantamento dos tipos de vegetação que nós temos, que são vegetações brasileiras, né, do nosso território, e expor um pouco sobre elas, as características físicas e etc. Tá bom? Então, para iniciarmos, vamos falar sobre a floresta amazônica, né? Que nada mais é do que a floresta tão querida por todos. Não só os brasileiros, mas também muitas outras pessoas que moram fora do Brasil. Tem uma estima muito grande por a floresta devido à importância que ela tem, certo? A floresta amazônica, ela está situada na região norte, tá? Na região norte. Ela é predominante na região norte. Então, as características dessa vegetação variam, tá? Variam, mas como variam? Variam porque ela é muito densa, a floresta amazônica possui árvores altíssimas, longas, vamos assim dizer, tá?
O solo que a gente tem, muitas vezes tem a impressão de ser um solo rico em nutrientes, infelizmente não é bem assim. Digamos que seja uma área desmatada, uma pequena área desmatada, e ocorra uma chuva naquele mesmo lugar. Então, aquele solo que já não tem essa riqueza de nutrientes, esse pouco de nutrientes que ele já possui, que ela possui, acaba indo embora com a lavagem da chuva, certo? Ok? Então, outra indicação também para a formação de tantas vegetações que são encontradas no território brasileiro é de acordo com o seu relevo, lembram? Que nós havíamos falado sobre o relevo, de acordo com o relevo e com o clima. O clima faz com que, e o relevo fazem com que haja um casamento perfeito e haja predominância de diversos tipos de vegetações que estão espalhados, digamos assim, pelo território brasileiro. Ok? Lembrando também algo também muito interessante de se saber, que as folhagens da floresta amazônica são latifoliadas. Como assim? Gente, essas latifoliadas, eu quero dizer que são folhas grandes, são folhas largas. E as copas, como vocês já devem ter observado em algum momento em alguma foto, elas são bastante altas, certo? Então, o que acontece? Como a floresta, ela tende, a iluminação não é tão significante na parte inferior, a tendência é que as florestas, ou melhor, as árvores da região norte, tendem a crescer, a procurar realmente luminosidade, para poder fazer o processo que nós sabemos, né? Que é a expulsão, a inclusão do oxigênio, a expulsão do oxigênio e a inclusão do gás carbônico, essa troca gasosa, né? Que nós conhecemos que todas as plantas produzem, né? Ok? A fotossíntese, se eu não estou errado. Bom, depois de falar sobre a Mata Atlântica, a floresta amazônica, que não tem nada a ver de mata, nós vamos agora entender um pouco sobre o cerrado. Lembre-se, o que eu estou falando são pouquíssimo conteúdo, tá? Eu não quero encher a cabecinha de vocês de muitos assuntos e, ao mesmo tempo, gostaria que vocês pudessem, ao ouvir, ou pelo menos ao ver algo escrito a respeito, pudessem identificá-las, tudo bem? Então, vamos para o Cerrado. O Cerrado encontra-se no centro-oeste, ali bem no meiozinho, né, do Brasil, no centro-oeste. E ela é considerada a savana brasileira, apesar de não ser uma savana, tá, gente? Savana, pelo que a gente conhece, é justamente aqueles terrenos praticamente com pouca vegetação, aquela vegetação meio que como se fosse uma gramínea, né, mais seca, de arbustos, e animais como leão, como girafa, então, né? Mas não é. O nosso cerrado é considerado a savana brasileira devido a algumas características que se assemelham, mas não é igual, tá? Então, o que é que possui o cerrado? As características do cerrado são os galhos tortos, tá? Predominância muito mais seca, não é isso? E raízes mais aprofundadas, e os sólidos são áridos, ou melhor dizendo, são ácidos, tá? É por isso que em algumas regiões, para a criação de pecuária e agricultura, é necessário que haja um preparo para este solo, para que ele se fortifique, ganhe nutrientes suficientes, para que ele possa procriar, digamos assim, para que a agricultura possa, enfim, se desenvolver, né? Então, há muitas técnicas que são feitas na área do cerrado,
que acabam destruindo com o cerrado, né? A gente precisa ressaltar, há uma destruição no cerrado das plantas originais, da mata original, para substituição de agricultura e pecuária. Mas para que isso aconteça é necessário um tratamento nesse solo, tá? Porque o solo é muito ácido. Uma acidez não é no sentido que a gente, ao tocar, vai machucar a mãozinha. Não, não é isso. Mas não há possibilidades dele estar do jeito que está e simplesmente nós plantarmos. É necessário técnicas, estudos que foram feitos com antecedência e assim foram providenciados para que houvesse o plantio, como a pecuária, né, a criação de animais e assim a agricultura. Aí nós temos a caatinga, nossa querida caatinga, né? Que por vezes, ora está seca, acinzentada, sem brilho, sem vida, né? Assim, como muitas vezes a gente acaba se deparando quando vai para algum lugar, principalmente na região rural, ou então tá saindo da cidade de Bom Conselho, tá indo para outra cidade mais próxima e observa. Então nós temos a caatinga, tá bom? Então, a caatinga, ela realmente tem essas características. Ela tem uma característica principal que é de armazenar água em suas plantas, em sua folhagem, se for assim dizer, certo? Por isso que nós encontramos tantos cactos. Pois é, cacto é uma folha. E os espinhos que tem nessa folha que nós encontramos em volta do cacto é justamente para evitar vamos dizer assim, é para evitar, sim, que haja dispersão de sua água, que sua água saia, que sua água possa evaporar com facilidade, entendem? Então, a caatinga tem esse processo, sim. Ela tem lugares em que é mais esverdeada, mesmo em épocas de seca, onde tem a possibilidade de ter água, ok? E também tem esses momentos em que a caatinga originalmente, não é porque ela esteja morta de forma alguma, pelo contrário, ela está vivíssima, ela para se proteger, ela faz essa metamorfose, ela tem essa possibilidade de se transformar, de ficar mais seca, de ficar mais acinzentada, porém, dentro dela está armazenado com água. Então, ela está viva, tá? Quando vem as épocas de chuvas e tudo mais, toda a folhagem, seja ela qual tipo for, na sua grande maioria, ela vai voltar à sua tonalidade normal, a ficar esverdeada. Mas não pense que a caatinga está morta, não. Ela está muito viva, viu, gente? É por isso que a gente encontra o mandacaru, que é uma representação muito perfeita da caatinga, e são plantas xerófitas. Xerófitas. Como assim? Xerófitas porque são plantas que a gente, ao visualizar e ao tocar, a gente vê que elas são secas, não é isso? Ela tem essa característica seca. Pois é, são xerófitas. Mata dos cocais. Mata dos cocais. Ela está numa localização em que é uma transição, tá? Entre o semiárido, que é onde nós nos encontramos, pois a gente vive numa região que é semiárida, tá? E úmida na região norte, ou seja, é como se fosse do nordeste para a região norte. É uma transição, por isso que são chamadas mata dos cocais. Ela está numa transição entre o semiárido, que é na região do nordeste, perdão, e ao mesmo tempo ela está indo para em segmento, digamos assim, para a região norte, porque sabemos que nossa floresta amazônica, ela é úmida, bastante úmida, não é isso? Então, lá nós vamos nos deparar com alguns outros tipos de planta, como palmeiras e palmáceas. São plantas diferentes das que eu já falei anteriormente. Palmeiras e palmáceas. Normalmente, algumas delas oferecem também
é o palmito. Pois é, o palmito, acho que alguém já deve ter provado, não gostado ou gosta. Mas é dessas palmeiras, em especiais, que são retirados os palmitos. Aqueles que a gente encontra normalmente no supermercado, né? Fechadinho, lacradinho, para só apenas utilizá-lo. E lá vai estar lá in natura. Muitas pessoas acabam utilizando in natura, que é muito mais saudável, né? Isso. E também temos outras opções, a carnaúba e o babaçu. Exatamente. Que são predominantes nas cidades de Maranhão e Piauí. Perdão, Maranhão e Piauí, estados, não é isso? Onde são extraídos óleos para uso cosmético e etc. Pois é, esses dois elementos, esses dois produtos aqui, dois frutos que praticamente eu falei, que são o babaçu e a carnaúba, são elementos que são produtos que são muito utilizados, são, digamos assim, não diria que seriam frutas, mas seriam parecido com a semente de uma... Parecida com a semente não, parecida com a castanha do Pará, pela constância, pela rigidez, digamos assim, certo? A rigidez desses dois alimentos. Eu vou considerar assim, dois alimentos, né? A carnaúba e o babaçu. Então, assim, não são tão ingeridos no caso não são tão ingeridos na questão da alimentação diária do nosso dia a dia. Mas, por um outro lado, são utilizados, sim, em diversas áreas de cosméticos, certo? E quem sabe até de perfumaria, como óleo, batons e etc. E produtos também que possam ser usados no rosto, como hidratantes e assim por diante. Eu vou até fazer um merchan, né? Onde você costuma mais ver a utilização desses produtos, pelo menos a qual eu já tive a oportunidade de ver, e que revende produtos que são produzidos por eles, é a Natura. A Natura costuma trabalhar com os produtos de extrativismo, como é o caso destes aqui, tá bom? Aí vamos para a Mata Atlântica. Mata Atlântica. Essas árvores, elas são menores, ricas em biodiversidade, em flora e solo de terra roxa. Pois é, gente. A nossa querida Mata Atlântica, né? Que, por sua vez, é muito dizimada. Já foi bastante dizimada, logo assim que os portugueses vieram para o Brasil. E, assim, fizeram grandes explorações. E, com isso, houveram grandes derrubadas de clareiras e etc. E, hoje, nós nos detemos com a Mata Atlântica, que não está em grande quantidade. Existem algumas reservas. Ainda existe, sim, ainda tem uma preservação, mas ainda assim a questão das cidades, do crescimento das cidades, em especiais esses hotéis que ficam à beira do mar, prédios, enfim, tentam tomar espaço da nossa querida Mata Atlântica, que é mais localizado nas áreas litorâneas, né? Então, vejam, diferentemente da nossa floresta amazônica, a Mata Atlântica possui mais árvores mais baixas, mas elas têm uma certa semelhança, mas com características peculiares, tudo bem? E o solo é de coloração roxeada. A gente acha que solo possui uma única cor em qualquer lugar que nós possamos estar. Não é bem assim. O solo modifica-se conforme a estrutura do relevo, do clima e etc. O solo da Mata Atlântica ele é mais rocheado, certo? Temos o complexo do Pantanal, que são as águas que se concentram, enchem e acabam se esvaziando devido ao rio, certo? Ao rio Paraguai, se eu não estou errada. E há épocas de seca
né? E também ela é o Pantanal é como se fosse um misto de biodiversidades, porque lá se enquadram cerrado, lá se enquadram campos, enfim, diversas outros tipos de vegetação. O nosso Pantanal, ele é um misto, digamos assim, de muitas outras biodiversidades, tá certo? Mata dos Pinhais, muito parente do Tiger. Tiger que seriam nas florestas no formato do cone. Vocês já viram? Exatamente. Sabe aquele sorvete que nós tomamos? Que é o de casquinha, aquele de conezinho? Pois é, só que invertido, tá? O conezinho, a pontinha do cone ficaria para cima. Então, ela tem essa característica, tá? E outra característica importante é que a madeira dessa vegetação, ela é mais maleável. Alguns dizem que é até mais mole. Não, ela é mais maleável. E usam-se principalmente para a construção de móveis. Temos duas últimas, que eu já falei muito sobre nossa vegetação. Eu sei que vocês não estão memorizando tudo. A gente só tá fazendo assim uma breve explanação, porque nós veremos depois com o livro, lógico, e aí vocês poderão entender, ver as características físicas com mais cautela, enfim, vai ser muito mais viável. Por fim, temos o campos e vegetação litorânea. No campus, nós temos os pampas gaúchos, tá? Localizado no Rio Grande do Sul, que são as gramíneas, ou seja, aquela vegetação mais rente. Nós não vamos ver tantas árvores, nós não vamos ver árvores altas nem baixas. A gente vai ver realmente campo, as gramíneas, que são as gramas, né? E a vegetação litorânea, que nada mais é do que o nosso querido e amado mangue. Quem nunca, eu pessoalmente nunca tive a oportunidade, já tive. Tive a oportunidade de ver o mangue e infelizmente as condições que ele estava eram muito precárias, porque era como se era aqui o restaurante e aqui era o mangue. Não tem nada a ver, é uma situação totalmente contrária do que deve-se estar e onde está o mangue, certo? O mangue, a gente tem que lembrar que as raízes, elas são sempre expostas, né? Como se elas fossem aquelas perninhas. As plantas estão ali, mas as raízes, elas não estão penetradas dentro do solo. E aí nós vemos um solo que tem como parecido com argila, que tem um certo odor, não é isso? Não é tão perfumoso, mas dentro daquele mangue nós temos um berçário. Pois é, um berçário, porque nós temos um berçário de vida marinha, né? E também de aves, em especiais também, tá, gente? Pois é. Bom, essa foi minha aula para todos vocês. Eu vou estar passando a atividade, tá bom? Uma atividade que é um pequeno texto que vocês terão que elaborar de acordo com o que... Não exatamente com o que nós vimos. Eu não vou estar perguntando nada sobre nenhum tipo de vegetação. A vegetação mesmo a gente vai trabalhar quando o livro estiver em mãos. Mas, por enquanto, eu fiz uma pequena atividade. Essa atividade eu vou estar enviando, lógico, e perguntando a vocês qual sua posição, seu pensamento sobre o que eu vou estar questionando aqui. Se surgirem qualquer dúvida, vocês têm por obrigação de me perguntar, que não podem ficar caladinhos e sem fazer a nossa atividade, tá certo? Então é isso, meus amores. Um cheiro e até a nossa próxima aula.